A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, muito bom nós estarmos aqui nessa noite para buscar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Quero te convidar, nessa programação Socorro de Deus, nós vamos estar orando, falando o poder da palavra, e eu quero contigo, nessa oportunidade, estar buscando ao Senhor, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes, muito obrigado pelo teu socorro, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado pela data desse dia, Senhor Deus, pelo alimento, ó Pai, muito obrigado pelo companheirismo, pelos amigos, ó Pai, pelo nosso ir, pelo nosso vir, pela tua proteção, teu cuidado, teu carinho. Nós te agradecemos pela saúde, ó Pai, pelo fluir do teu Santo Espírito. Então, muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nome de Jesus. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço o teu nome. Venhamos no teu nome, ó Pai, frutificar, fortalecer e ser uma bênção na tua palavra em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu quero, então, nessa programação Socorro de Deus, estar lendo a palavra do Senhor e quero te convidar a estar aí acompanhando conosco, né, essa programação. Que o Senhor esteja aí nos fortalecendo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, que seja um tempo assim de vitória, um tempo de nós estarmos colocando a nossa vida diante desse Deus que tudo pode, amém? Então que venhamos aí buscar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Glórias, glórias a Deus. O notebook está demorando um pouquinho aqui, mas já a gente vai buscar ao Senhor, estar com o Senhor aí, através da busca do Espírito Santo, amém? Através do poder sobrenatural de Deus. Glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu abrir uma outra aba aqui e a gente vai tentar novamente. Amém? Agora foi. Parece que trava, né? Quando vai fazer as coisas de Deus assim, é assim mesmo, né? Mas eu quero ler com você, aí nós vamos em 1 Reis, buscar o Senhor, 15:16. 1 Reis 15:16, eu quero contigo ler essa palavra maravilhosa. 1 Reis 15:16. E no 18º ano do rei Jeroboão veio de Nadab, Abias começou a reinar sobre o Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Era o seu nome de sua mãe, Maacá, filha de Absalão, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando, aleluia, a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. Amém? Versículo 6. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto ao mais atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou no seu lugar. E no 20º ano do ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo. A Azera também, Asa, desfez o ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron.
Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os dias de sua vida. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seus pais e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vaso. E não houve, aleluia, deixa eu voltar aqui, 16. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os ouviu, a Ben-Hadad, filho... Deixa eu desligar aqui. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitavam em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro, e vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra a cidade de Israel e feriu a Ijon, e a Dan, e a Bel-Bet-Maacá, e a toda Quenerite, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa, quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra Baasa, filho de Aías, da casa de Zacar, e feriu a Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nabade e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou, pois Baasa no 3º ano, aleluia, de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo, o profeta Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão cometera, e fizera pecar Israel por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nabade, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Baasa, rei de Israel, e todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito pecar Israel. Amém? 16.
1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Ageu, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer de Baasa, na cidade os cães comerão, e quem dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto mais atos de Baasa e o que fez, e o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Glórias a Deus. 6. Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza e sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tirza. Entrou, pois, Zinri, e feriu e o matou no 27º de Asa, rei de Judá, reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou um homem algum, nem a seus parentes, nem a seus filhos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Ageu. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com todas suas vaidades. Quanto ao mais atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo estava acampado, ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia no arraial, constituiu o rei sobre Israel, Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele em Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao poço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto a mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. E no ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos em Tirza, reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificara Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate,
como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto ao mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E seus dias, Eiel, o belenita, edificou em Jericó, e Aberão, seu primogênito, afundou, e Segube, filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor falara pelo ministério Josué, filho de Nun. Amém? Glórias a Deus. Eu quero com vocês também ir no livro de Salmos. Nós vamos salmodiar ao Senhor, buscar o Senhor no livro de Salmos. Oh, aleluia! O Senhor é Deus, o Senhor é bom em todo tempo, em todo lugar. Amém? Livro de Salmos, nós vamos buscar ao Senhor. 115 e 116 de Salmos. Amém? 115 e 116, no livro de Salmos, nós vamos buscar ao Senhor através da leitura. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das suas mãos. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som sai da sua boca, nem da sua garganta. E eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, e ele o exaltará, o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o auxílio e o nosso escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia nele, no Senhor. Ele é o auxílio e seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Senhor os aumentará cada vez mais. A vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, aleluia, a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao nome do Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. 116 de Salmos. Amém? Glórias a Deus. Buscaremos ao Senhor também no 116 de Salmos. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus é misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas,
os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, da terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito, dizia aleluia, na minha pressa. Todos os homens são mentirosos. Que direi ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, devera, sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Saltar-te as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar também ao livro de Lucas. Vamos buscar ao Senhor no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Amém? Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Lucas, médico amado. Amém? Lucas, capítulo 4 e 5. Amém? 4 e 5 de Lucas. Glórias a Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de todos os reinos do mundo. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos deste mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levando-o também a Jerusalém, pô-lo no pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, porque, aleluia, por algum tempo. Então o poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa cidade no dia de sábado. Melhor dizendo, na cidade de Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração à vista dos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje cumpriu-se essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que
que saíam da sua boca e dizia: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua própria pátria tudo que ouvimos ter feito por ti em Cafarnaum. Disse em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando os céus se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em todas as terras houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias. Nenhum deles foi enviado, aleluia, foi purificado, senão Naamã o sírio. E todas na sinagoga, ouvindo essas coisas, se acharam, aleluia, se encheram de ira. E ele, levantando-se, os expulsaram da cidade e levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com quem tem autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio um espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se a todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, e entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, respondeu a febre, e essa deixou-a. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo-as sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, respondendo-os, não os deixava falar, pois sabia que era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não o ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Galileia. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 5, e derradeiro, para nós estarmos terminando. Amém? E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele, logo ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num barco que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava dos barcos a multidão. E acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede.
E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, que quase que rompia as redes, e fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira, aleluia, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo, também, aleluia, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém dissesse: mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham ouvido de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os seus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Quem é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a sua cama em que estava deitado, foi à sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, estando na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele deixou tudo, levantou e o seguiu. E fez-lhe um grande banquete. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de pessoas, uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse-lhes: não ressuscitam, aleluia, não
necessitam de médicos os que estão sãos, mas os que são, aleluia, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os teus discípulos, aleluia, por que jejuam os discípulos de João, e muitas vezes fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E eles lhes dirão: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa velha, aleluia, ninguém deita um pedaço de roupa nova numa roupa velha para coser, mas ambas se romperá, a nova e o remendo não condiz com a velha. 37. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho se romperá, os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós rogamos ao Senhor, te pedimos a tua bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos amados irmãos e irmãs, que nessa noite nós venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Venhamos nos entregar ao Senhor, Senhor, uma bênção nas tuas mãos. Então, abençoa o teu povo, ó Pai, através do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as limpas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Abração do pastor Carlos para todos vocês, que Deus os abençoe e que abundantemente. Amém? Fica na paz.